Imagine acordar um dia e perceber que tudo o que foi escrito, há mais de 2.700 anos, está começando a se cumprir, diante dos seus próprios olhos. Profecias que pareciam distantes, histórias antigas de pergaminhos e templos esquecidos, de repente se tornam notícias de hoje, manchetes em seu celular, conversas nas esquinas, angústias no coração das pessoas. O mundo inteiro parece correr em direção a um destino anunciado há séculos e poucos estão percebendo. Poucos conseguem interpretar os sinais. Poucos se dão conta de que estamos atravessando os últimos capítulos de uma história milenar. E mais impactante ainda, uma morte específica, a morte de um líder espiritual global, poderá ser o estopim que ligará as peças desse grande quebra-cabeça. Você está pronto para enxergar o que muitos ignoram? Se Isaías, o profeta do Antigo Testamento, viesse hoje até você e dissesse: prepare-se, pois aquilo que foi anunciado está prestes a se cumprir. Você acreditaria? Você mudaria algo em sua vida? Ou continuaria vivendo como se o amanhã estivesse garantido? Isaías não foi um profeta qualquer. Ele não apenas falou de seu tempo, ele atravessou séculos com suas palavras. Profetizou o nascimento de Jesus com detalhes impressionantes. Anunciou a queda e restauração de Jerusalém. Predisse a humilhação e redenção do povo de Deus. Isaías é chamado de o profeta do Messias, porque nenhuma outra voz do Antigo Testamento foi tão clara sobre a vinda, a paixão e o governo final do ungido. Mas Isaías também falou sobre o tempo do fim. Ele descreveu juízos sobre as nações, falou da corrupção espiritual nos últimos dias, alertou sobre líderes mundiais sendo removidos repentinamente, e nos deixou 3 profecias específicas, 3 avisos que, ao que tudo indica, estão prestes a acontecer diante de nossos olhos. E a conexão com a morte de um papa atual, algo que, segundo rumores e interpretações de estudiosos das profecias, poderá desencadear grandes mudanças espirituais e geopolíticas. É tão direta quanto alarmante. Mas quais são essas 3 profecias? Como elas se conectam exatamente ao nosso tempo? E por que a morte de um papa seria tão crucial para o desenrolar final dos eventos? Hoje vamos mergulhar profundamente nesses mistérios. E ao final, você perceberá que nada, absolutamente nada, está acontecendo por acaso. Cada movimento no palco mundial é a orquestração de algo muito maior. Algo que o próprio Deus revelou antecipadamente a Isaías. Prepare o seu coração, porque a jornada que estamos prestes a fazer não é apenas informativa. Ela pode mudar para sempre a forma como você vê o mundo à sua volta. Antes de revelarmos a primeira profecia que se conecta diretamente ao nosso tempo, é essencial entender o cenário em que Isaías viveu. Isaías começou seu ministério no ano em que morreu o rei Uzias, um rei que, apesar de iniciar bem, terminou sua vida sob julgamento de Deus por sua soberba. Foi neste cenário de crise nacional, onde corrupção, idolatria e injustiça social dominavam Judá, que Isaías recebeu a visão celestial. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Isaías 6:1. Isaías viu Deus, e essa visão o mudou para sempre. Ele ouviu a voz de Deus perguntando: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Foi a partir dessa entrega total que Isaías se tornou o mensageiro de anúncios tão gloriosos quanto assustadores. Mas o que muitos não percebem é que parte das visões que Isaías recebeu não se limitavam apenas a seu próprio tempo. Elas atravessavam eras, anunciavam o nascimento do Messias, sim, mas também o julgamento final, o surgimento de uma nova ordem mundial e sinais específicos que antecederiam o retorno do rei. Sinais que, segundo muitos estudiosos, estão diretamente ligados a movimentos políticos, mudanças religiosas globais e até a morte de um líder espiritual romano. Você verá isso claramente à medida que avançarmos. A primeira profecia de Isaías. A primeira profecia que precisamos considerar é encontrada em Isaías 24. Ali, o profeta descreve um cenário de destruição e julgamento mundial. Eis que o Senhor esvazia a terra e a torna deserta, transtorna a sua superfície e dispersa os seus habitantes. Isaías 24:1. Isaías vê uma terra totalmente abalada. Não é apenas Judá, não é apenas Israel, é o mundo inteiro. Ele fala de pragas, terremotos, fome e terror se espalhando por todas as nações. E o motivo? A terra está contaminada por causa dos seus habitantes, porque transgrediram as leis, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Isaías 24:5. O que vemos hoje, senão a transgressão da lei de Deus em escala global? Valores sendo invertidos, padrões divinos sendo zombados. Isaías profetizou um tempo em que a própria estrutura moral da humanidade seria destruída, resultando em julgamento coletivo. E muitos estudiosos apontam:
Quando a liderança espiritual mundial, que deveria guardar esses princípios, corrompe sua missão ou sofre mudanças dramáticas, abre-se uma brecha para o cumprimento pleno desta profecia, a morte de um papa, especialmente em um momento de grande fragilidade moral e espiritual no mundo, poderia ser o catalisador para uma série de eventos globais descritos neste capítulo. Mas a profecia de Isaías 24 não termina com destruição. Ela também fala sobre o surgimento de um novo cântico, uma canção que brota dos remanescentes, aqueles que permanecem fiéis a Deus em meio ao caos. Desde os confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Isaías 24:16. Em meio à crise global, haverá um povo que continuará adorando a Deus. Um povo que se levantará como luz no meio das trevas. E aqui está o ponto crucial. O tempo da queda também é o tempo da separação. De um lado, aqueles que se entregam ao sistema do mundo. De outro, aqueles que se apegam firmemente ao reino de Deus. Agora, se a primeira profecia já nos mostra um cenário tão impactante, o que dizer das próximas duas? Porque o que Isaías viu ainda vai além. Ele viu eventos específicos envolvendo líderes das nações. Ele viu o colapso de sistemas religiosos corrompidos. Ele viu o surgimento de algo novo e inesperado. E tudo isso está muito mais próximo do que imaginamos. A primeira profecia de Isaías nos deixa um chamado urgente. Não é hora de viver distraído. Não é hora de brincar com a fé. É tempo de discernir os sinais, fortalecer-se em Deus e preparar-se para os dias que virão. O cumprimento das palavras de Isaías não é motivo de medo para quem está firmado na rocha. É motivo de esperança, porque quando tudo parece ruir, Deus está preparando algo eterno para o seu povo. Segunda profecia, o julgamento sobre as nações. Isaías 13 começa com uma mensagem clara e direta. Profecia sobre Babilônia, a qual Isaías, filho de Amós, viu. Isaías 13:1. Aqui Isaías é levado a profetizar sobre uma grande nação, a Babilônia. Para os leitores da época, isso teria sido uma referência clara à Babilônia antiga, um império que, como sabemos, foi destruído. Mas há algo ainda mais profundo nessa profecia, uma chave escondida que conecta essa destruição a eventos que estão para acontecer no futuro próximo. Isaías descreve a queda de Babilônia como um evento cósmico, um evento que não apenas afetará a terra, mas também os céus. Eis que o Senhor vai fazer tremer a terra e fará com que seus habitantes sejam abalados e os céus se escurecerão. Isaías 13:13. Quando Isaías fala sobre o abalamento da terra e os céus escurecendo, ele não está apenas falando de uma queda literal. Ele está descrevendo o impacto profundo e espiritual que acontecerá quando uma grande nação de influência mundial for removida. Babilônia aqui representa mais do que um império político. Ela simboliza um sistema mundial corrupto que vive para si mesmo, rejeitando os princípios de Deus. Esse sistema, nos últimos dias, será desmantelado. A morte de figuras importantes no cenário mundial pode ser um marco para isso. Mas o verdadeiro colapso começa com o desmascaramento do engano espiritual que as nações têm aceitado por tanto tempo. Por que a morte de um papa teria relevância em tudo isso? Você já parou para pensar que o sistema religioso que domina o mundo, com sua falsa paz e seus compromissos com o materialismo, pode ser uma das últimas pontes sustentando a Babilônia moderna? E quando essa ponte for quebrada, não será apenas a queda de uma instituição religiosa, mas o começo do desmoronamento de um sistema global que exalta o homem e diminui o poder de Deus. O sistema global que Isaías descreve não é apenas político ou econômico. Ele envolve também um sistema religioso de falsas promessas, alianças com o poder terreno e uma falsa sensação de paz. O cumprimento da profecia de Isaías 13. Isaías 13 não se limita à destruição de Babilônia no passado. Há sem dúvida uma aplicação futura, especialmente em relação à Babilônia espiritual, que se reflete no sistema religioso atual. Isaías declara que Deus levantará uma nação contra a Babilônia, uma nação forte, que abalará suas fundações. Levanta-se uma nação contra ela de longe, de um fim do céu, o Senhor e os seus instrumentos de indignação para destruir toda a terra. O Isaías 13:5. Não estamos falando apenas de guerra física aqui. Estamos falando sobre o fim de um sistema que tem manipulado as massas por séculos. A queda de Babilônia espiritual começa com o desmantelamento de suas fundações. E isso pode acontecer por meio de eventos que ainda nem imaginamos. A morte de uma figura religiosa central pode ser o evento que inicia esse movimento. Ela pode ser o marco para a desintegração desse sistema, o início do fim de um reinado que sempre se apropriou da autoridade espiritual, sem o respaldo do verdadeiro reino de Deus. Uma nova ordem. O que Isaías previu não é o fim, mas o começo de uma nova ordem. E o que acontecerá após a queda de Babilônia?
Isaías 14 descreve o que muitos teólogos chamam de a queda de Lúcifer. E não estamos falando apenas de uma entidade demoníaca, mas também de como o pecado e a soberba irão ser destruídos. O orgulho humano, que tenta se exaltar acima de Deus, é o que permite a Babilônia prosperar. Quando essa soberba for quebrada, o homem perceberá que não pode viver sem a direção de Deus. A morte de um papa, especialmente dentro de um período de grande instabilidade, pode representar, de forma simbólica, a queda desse sistema espiritual corrupto. Não se trata de atacar uma pessoa ou uma instituição, mas de entender que, quando a liderança espiritual se corrompe, as fundações do que está erguido começam a rachar. O mundo pode não perceber imediatamente, mas para os que têm os olhos espirituais abertos, haverá uma visão clara de que as peças estão se encaixando. O julgamento profético de Isaías está se desdobrando diante de nossos olhos. A morte de figuras espirituais e políticas não é um evento isolado. Ela é um reflexo de algo muito maior, algo que Isaías nos alertou: a queda de Babilônia e o julgamento de um sistema que desrespeita as leis de Deus. Mas há também uma esperança gloriosa para aqueles que permanecem fiéis. Como cristãos, precisamos estar preparados, discernindo os sinais dos tempos e confiando que, mesmo nos momentos de tribulação, Deus tem o controle absoluto. Terceira profecia, o dia do Senhor. Isaías 24 é um dos capítulos mais impactantes do livro, descrevendo a vinda do dia do Senhor, um evento que abalará toda a terra. No início deste capítulo, Isaías revela que o Senhor virá para punir os habitantes da terra por sua iniquidade. O que parecia distante no passado agora, começa a ganhar um novo significado à medida que olhamos para os sinais do nosso tempo. Eis que o Senhor fará a terra vazia e a tornará deserta, e reverterá a sua forma, e espalhará os seus habitantes. Isaías 24:1. Essa passagem pode parecer desoladora, mas é um aviso claro de que há um tempo em que Deus fará justiça sobre as iniquidades das nações. Isaías descreve um cenário em que a terra será desolada, onde o homem será confrontado com as consequências de sua desobediência. A destruição global que Isaías profetiza não é apenas física, mas espiritual. Ele nos diz que os ímpios serão consumidos. Isaías 24:6. Este versículo aponta para a devastação que virá sobre aqueles que se afastaram dos caminhos de Deus, rejeitando a sua verdade. O impacto global do Dia do Senhor. O Dia do Senhor não é apenas um evento local, mas global. Ele tocará todas as nações, e o Papa, como figura de grande influência espiritual, pode ter um papel importante neste momento de transição. Não se trata apenas de um julgamento de governos ou de impérios, mas do juízo de Deus sobre todos os que se levantam contra ele. A morte do Papa dentro dessa narrativa pode ser vista como um dos eventos que marcará a abertura desse Dia do Senhor. As figuras religiosas e políticas que sempre foram pilares de um sistema de poder, muitas vezes afastado da verdade bíblica, terão suas estruturas abaladas, e a terra sentirá os efeitos dessa transformação. Mas qual será o papel do povo de Deus neste processo? Como podemos nos preparar para o impacto de tal julgamento? A terra e o céu se abalarão, a conexão profética. Isaías 24 continua a nos alertar que não apenas a terra será afetada, mas também os céus. A terra murchará e definhará. O mundo enfraquecerá e definhará. Os altos e orgulhosos da terra murcharão. Isaías 24:4. Isso aponta para um impacto cósmico, onde até os fundamentos da terra serão abalados. Este não é um evento comum, mas o cumprimento de uma profecia que vai além do entendimento humano. Em Apocalipse, também encontramos descrições semelhantes sobre a terra sendo abalada e os céus se tornando escuros. Isso nos leva a acreditar que Isaías 24 e os eventos do Apocalipse estão profundamente conectados. O fim dos tempos não será apenas uma crise política, mas uma revolução espiritual. O Papa, enquanto líder de uma grande comunidade religiosa mundial, pode ter um papel importante no desenrolar desses eventos, como um símbolo da autoridade religiosa que será desafiada durante este período de crise. A reconstrução do reino de Deus. Porém, apesar da grande destruição que virá, Isaías também nos oferece uma visão de esperança. Ele descreve como, após o dia do Senhor, haverá uma restauração da terra, um novo início para aqueles que são fiéis ao Senhor. Isaías 24:23 fala sobre a restauração da glória de Deus. Então a lua se envergonhará, e o sol se cobrirá de vergonha, porque o Senhor dos exércitos reinará no monte Sião, e em Jerusalém, e diante dos seus anciãos será a sua glória. A visão de Isaías não é apenas de juízo, mas de um futuro glorioso, onde o Senhor reinará em majestade. Este é o momento em que a verdade será restaurada, e o reino de Deus será estabelecido em toda a sua plenitude. O papel da morte do Papa na profecia.
A morte do Papa, como mencionamos, pode ser um evento simbólico de algo maior que está por vir. Quando figuras centrais em sistemas religiosos e políticos começam a cair, há uma mudança no equilíbrio espiritual que marca a preparação para o juízo de Deus. A Bíblia nos mostra que no final dos tempos, essas figuras de autoridade serão removidas, e o Senhor será o único Rei. A morte de uma figura religiosa pode ser vista como o ponto de partida para essa mudança. A morte de uma figura como o Papa representa muito mais do que o fim de uma vida. No âmbito profético, ela simboliza o encerramento de uma era e o prenúncio de grandes transformações espirituais. Isaías nos dá pistas sobre essa transição. Em Isaías 25, logo após o anúncio do dia do Senhor, ele traz uma mensagem de esperança e vitória. Destruirá a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor falou. Isaías 25:8. O que Isaías nos revela é que a morte, o sofrimento e a corrupção não terão a palavra final. Deus promete restaurar todas as coisas, mas antes da restauração vem o abalo. E esses abalos começam no sistema religioso, que durante séculos muitas vezes se afastou da pureza do Evangelho. A morte do Papa pode ser um sinal desse abalo inicial, um lembrete de que nenhuma estrutura humana é eterna, e que só o reino de Deus permanece para sempre. Um sinal para os filhos de Deus. Será que estamos atentos? Será que conseguimos ver além das manchetes dos jornais? Cada evento que acontece no mundo é, para aqueles que têm olhos espirituais, uma mensagem de Deus. A morte de um Papa pode ser um convite para que os verdadeiros servos de Deus despertem. É o chamado para voltarmos às Escrituras, para estarmos vigilantes, para entendermos os tempos e as estações. Jesus já nos advertiu. Quando virdes todas essas coisas, sabei que Ele está próximo, às portas. Mateus 24:33. Isaías, Jesus e todos os profetas falam a mesma linguagem. Os sinais antecedem grandes transformações, e nós não podemos ignorá-los. A hora da escolha chegou. Chegamos a um momento crucial. Não é apenas sobre observar os eventos, é sobre tomar decisões espirituais. Cada pessoa que hoje assiste a este vídeo está sendo chamada para refletir profundamente. Estou pronto para os dias que virão? Estou firmando minha vida sobre a rocha que é Cristo? Estou discernindo espiritualmente o que Deus está fazendo no mundo? Isaías 26 nos dá um conselho precioso para este tempo. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Isaías 26:20. Isaías nos ensina que haverá momentos em que será necessário buscar refúgio em Deus. Momentos de recolhimento, de oração, de preparo espiritual. A morte de grandes líderes será apenas o começo. O verdadeiro abalo será na alma dos homens, nas estruturas do coração. Deus está nos chamando para um posicionamento, o chamado final. Amados irmãos, a morte do Papa, os abalos nas lideranças religiosas, os sinais nas nações, tudo aponta para o que Isaías já havia nos revelado há milhares de anos. Deus está preparando a terra para o estabelecimento pleno de seu reino. Mas antes do novo céu e da nova terra, haverá convulsões. Haverá queda de impérios, de líderes, de sistemas. Cabe a nós escolhermos em qual reino viveremos. O reino passageiro dos homens? Ou o reino eterno de Deus? Isaías viu tudo isso de longe. Nós estamos vivendo isso de perto. Não é hora de medo, mas de fé. Não é hora de desespero, mas de esperança. O trono de Deus permanece firme, e Ele reina para sempre. E lembre-se, o céu e a terra passarão, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Mateus 24:35. Em meio às mudanças, nossa única âncora segura é a palavra viva de Deus e a comunhão com o Espírito Santo. Não se deixe enganar pelas aparências. Não se perca nas ilusões deste mundo. Esteja atento, desperto, preparado. Que Deus te abençoe poderosamente. Diante de tudo isso, a pergunta que ecoa é: estamos prontos para o que está por vir? Se você sentiu que esta mensagem falou com você, não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe este vídeo com mais pessoas que precisam ser alertadas. Aqui nós trilhamos juntos o caminho da verdade e da preparação para o que está por vir. Ative as notificações para receber novos estudos e mensagens que fortalecerão sua fé. Até o próximo vídeo.